Bem, Anderson, boa noite. Primeiro eu queria te agradecer em nome do Centro de Memória, do Grupo de Estudos em Pesquisa e Memória da Educação Profissional, pela sua disponibilidade em conceder um depoimento sobre a fanfarra da escola. Nós sabemos que você tem um grande envolvimento com a fanfarra, né? Que você que toca a fanfarra aqui na escola já há alguns anos. Então, como nós vamos fazer um trabalho para a Jornada do Patrimônio, a partir de um uniforme que você fez a doação aqui para o Centro de Memória, então nós gostaríamos de conhecer um pouquinho. Primeiro, brevemente, né, você falar quem é você e também você nos contar tudo o que você puder sobre a fanfarra, sobre a história da fanfarra, as facilidades, os desafios, o que a fanfarra já fez, o que ela pretende fazer, enfim, fique à vontade para comentar suas memórias sobre a fanfarra. Vou tentar fazer um resumão aí, né? Então, meu nome é Anderson, eu estou aqui no Fernando Prestes desde 99, né? Na verdade 13 de julho de 1999, eu entrei aqui como aluno no curso de informática à tarde, ainda era o período de transição, né? Tinha o pessoal que era do curso de processamento de dados, estava saindo e estava passando a ser informática. Então a gente ficou os dois ali no período da tarde e só tinha duas turmas da tarde, né? Era a nossa turma de informática e, se não me engano, era uma turma de contabilidade. A escola era bem vazia. Então eu estou aqui desde 99 como aluno e eu trabalho aqui nos laboratórios de informática, inicialmente como estagiário, né? Desde 2003. E passei a ser funcionário em 2010. No caso dos laboratórios de informática. Eu passei a fazer parte da fanfarra, a tocar na fanfarra em 2003. A fanfarra já existia e eu comecei a tocar na fanfarra em 2003. O que eu sei, né, que foi me contado depois que eu entrei, a fanfarra começou na gestão da professora Leila, a diretora professora Leila, né? Não sei especificar exatamente se na primeira ou na segunda gestão dela, mas à época, inclusive, ela me contou que os primeiros instrumentos foram adquiridos através de uma doação, se não me engano, de um vereador aqui da cidade na época, né? Instrumentos esses que a gente ainda tem alguns ali, que ainda são dessa época. Então, foi por volta desse ano que começou. Começou, na época, o instrutor era o, se não me engano, o Hudson, né? Falecido Hudson. E depois, se não me engano, quem ajudava ele era, eu só lembro do apelido dele, porque eu não cheguei a conhecer, o apelido dele era Cenourão, né? Eu não sei o nome dele. Isso quem me contou foi o Leandro, que foi o instrutor depois deles, né? Que era o meu instrutor quando eu comecei a tocar em 2003, era o Leandro. Falecido Leandro também, né? Ano passado ele faleceu, também não estava muito bem de saúde há algum tempo e ele acabou falecendo ano passado. Motivo esse também porque a gente não voltou a tocar já o ano passado, né? Que a gente ficou meio abalado com isso aí, né? Porque a gente se conhecia há quase 20 anos aí. E o núcleo, né? Eu falo núcleo porque é o pessoal que já se formou e continua tocando, continua vindo, né? Tá trabalhando, virou pai, virou mãe, mas a gente começa a tocar, eles voltam, né? A gente começa a ensaiar, eles vêm de novo. Então o pessoalzinho que tá sempre ali, que a gente falava que era os 15, né? Tava sempre aí. A gente estava junto há quase 20 anos, né? Então, quando o Leandro faleceu, a gente ficou bem para baixo, assim. Ano passado a gente acabou não voltando por causa disso. Inclusive a Renata, a atual diretora, ela tem cobrado a gente de voltar já desde o primeiro ano dela, né? Que os alunos têm cobrado ela. Então, assim, o que a gente costumava fazer quando eu tocava, eu ainda não era o responsável, eu só tocava. A gente ia em desfiles, né? Principalmente aqui na cidade de Sorocaba. Dia 15, dia 7, a gente ia representar a escola. Durante, se eu não me engano, bons 8, 9 anos, a gente conseguia ir nas cidades em volta também. Teve ano da gente tocar em 7, 8 cidades diferentes, né? Seja num evento em alguma cidade, ou no próprio aniversário da cidade, né? A gente ia representar a escola lá, levar o nome da escola. Teve uma vez que agora eu não lembro disso. Tem uma cidade aqui de São Paulo que se chama Fernando Prestes. Sim.
E, se não me engano, não sei se era a filha ou a neta do fundador da cidade, descobriu que a escola aqui era Fernando Prestes. E ela ligou uma vez aqui perguntando pra gente se não tinha como a gente ir lá na cidade dela para tocar no aniversário da cidade dela. O cara, muito longe. Era muito longe, então, né, de explicar para ela que era uma escola pública, né, que a gente tinha as limitações, né, e a cidade lá é bem pequena, então infelizmente não foi possível. Então a gente tocava nas cidades em volta, tinha muito evento aqui que a gente ia tocar também, a gente costumava ir ajudar outras escolas ou outras instituições que tinham uma apresentação ou um desfile para fazer e elas não tinham um corpo musical para tocar por elas, né? A gente representou uma vez os veteranos da Revolução de 32, a gente foi tocar para eles no desfile, né? Que eles abriam o desfile antigamente, né? Hoje eu acho que não sobrou nenhum velhinho, né? Eles devem todos ter descansado já. Então, a gente fazia esse tipo de trabalho. E aqui na escola, né? E aqui na escola, como que é o trabalho, assim, enquanto estava, como você falou, né, não está ativa, né, nesse momento, mas como que era o trabalho, assim, com os alunos, como que é esse trabalho? Então, com os alunos, a gente sempre falou que a fanfarra era para os alunos, sempre foi para os alunos, né? E, inclusive, uma época, no finalzinho dela, né, teve um declínio aí no interesse, né, devido a vários fatores, a gente falava que faltava aluno do Fernando Prestes na fanfarra do Fernando Prestes, no finalzinho, né, infelizmente. Tipo, eram todos ex-alunos daqui, né, mas os alunos daqui mesmo a gente já não tinha mais esse chamado, né, por eles, né. Então, quando a gente fazia, o que a gente tentava fazer, na verdade, era ensinar música. Tem uma diferença entre fanfarra e banda marcial. No começo nós éramos uma fanfarra. E a partir de 2005, a gente começou a se chamar de banda marcial. Porque nós conseguimos, através do instrutor, né, na época do Leandro, a gente conseguiu adquirir instrumentos, né, instrumentos compostos, né, que a gente fala, trompete, trombone, baixo, mesmo a parte de percussão, a gente conseguiu instrumentos que eram de banda marcial, né? Então a gente começou a não fazer apenas toques, né? No caso de fanfarra eram toques antigamente, que falava, toque da Marinha, toque da Alvorada, toque disso, a gente fazia toques e com a banda a gente passou a fazer música. Então a gente tirava a música mesmo, partitura, bonitinho. Então a gente começou a tentar ensinar os alunos a ler música, a conseguir pôr uma partitura e ele entender a partitura e ler a partitura e a gente conseguir tocar. Né? Então a gente tentava fazer esse trabalho com a galerinha. A gente começava o ensaio mais cedo e fazia uma meia horinha, 40 minutos de teoria. Era aqui na sala 59, onde é a Maker agora, em que entrava todo mundo lá e o Leandro tinha feito conservatório, né? Lá de Tatuí. Então ele tinha o conhecimento para passar essa parte teórica e a gente se atinha ao básico, né? Tempo, teoria de que nota é essa, qual que é essa clave, para o pessoal ter uma base. E a partir daí, aquele que tinha mais interesse acabava pegando, acabava indo sozinho atrás, né? A gente tentava fornecer uma apostila para eles, fazia uma vaquinha entre a gente ali, comprava, ainda existe hoje o Bona, o Pozzoli, são cartilhas para estudo de teoria de música. Existe até hoje, você vai na internet lá você encontra. Então a gente fazia uma vaquinha entre a gente, ali, os instrutores, né? Nós éramos em 3, 4, dependendo da época, né? Geralmente a gente era em 4, assim, os que administravam e ensinavam, né? Todo mundo trabalhava, graças a Deus, então a gente conseguia tirar um tantinho ali para adquirir esse material e passar para os alunos daqui. Porque, muito embora a PM da escola tentasse ajudar a gente no que ela conseguia, o foco daqui não é esse, né? Infelizmente. Embora exista uma lei, né, que toda escola tem que ter aula de música, né? Inclusive todas as escolas estaduais, pelo menos do estado de São Paulo, elas receberam instrumentos ao longo desses últimos anos.
O foco daqui da ETEC não é esse. Então a gente nunca recebeu nada oficialmente do Centro Paula Souza no sentido de música, né? Então tudo que tem ali foi doação, no caso desses primeiros instrumentos aí. Alguns foram adquiridos depois pelo instrutor, pelo Leandro, ele comprou vários deles, principalmente os instrumentos de banda marcial. Esses instrumentos foram adquiridos pela APM da escola depois, o Leandro vendeu para eles por um preço bem abaixo, né, na época do que tinha. E alguns outros que eram da gente mesmo, eram meus, eram do outro instrutor, ou do Eduardo, que também era instrutor. A gente comprava tudo usado, né? Mas era o que tinha e servia, e era baratinho. Então, um trompete aqui, sei lá, um trombone de vara mais simplesinho ali. E qual que é essa diferença assim, específica da banda marcial para fanfarra? Aí é uma curiosidade minha, não... A banda marcial, ela... Como é que eu vou dizer? Com o instrumento de banda marcial, eu consigo, por exemplo, tocar uma música, sei lá, brasileirinha. Você vai ouvir, você vai saber que é aquela música, porque eu consigo tirar aquela música como está ali onde ela foi escrita, né? Mas a função das duas bandas... A função depende da instituição, né? Mas, na verdade, tanto uma fanfarra como uma banda, a função dela é representar a instituição a qual ela está vinculada, né? Uma fanfarra é mais festa, né? Que fala fanfarra, né? O próprio nome já diz, é fã de farra, né? Então é mais festão, é mais... como é que eu vou comparar? É mais carnaval, porque é muito mais percussão, né? Se você vê lá na fanfarra, tem muita corneta. Então você distingue a música que eles estão tocando, a música que a gente está tirando da fanfarra também, mas é uma coisa bem mais simples. A corneta é uma nota só. Tem uma corneta Fá, uma corneta Si. Então ela só tira uma nota. O trompete você tira todos, porque ele tem 3 pistos, ele tem recurso, então você consegue fazer. Você consegue tirar música numa fanfarra também, se você tem todas as cornetas das notas, você tira, mas é muito mais difícil. Né? Porque além de tudo, você tem que ter a sincronia do pessoal que está ali conseguir fazer a música no tempo certo, cada um só com a sua nota. Então, o que acaba sendo na fanfarra é que as músicas são mais simples. E por consequência é mais fácil de tocar, é mais fácil do pessoal aprender no começo. Né? Com fanfarra é mais fácil de você ensinar. Né? O aluno que tira... Eu falo aluno, mas assim, a pessoa que nunca tocou um instrumento e ela consegue tocar uma corneta e tirar o som correto, a nota correta na corneta, ela consegue tocar um trompete depois. Né? É mais fácil dela conseguir seguir em frente depois. Né? Então a diferença básica é essa. E é o que você consegue fazer também. Uma banda marcial, o leque é maior. Você consegue fazer mais variedade de música numa banda marcial. Né? Instrumental permite que você faça isso. E assim, o maior desafio hoje, então, está sendo... O maior desafio hoje é assim, com a pandemia, nós paramos, né? Por motivos óbvios, né? Era proibido estar junto e tudo mais, então a gente parou. E quando foi permitido voltar, né? Os alunos que faziam parte, que eram poucos, já não estavam mais aqui, já tinham se formado, no meio da pandemia, estavam em outro lugar e tudo mais, né? A gente também não estava mais aqui com os alunos, ainda estava à distância, a gente ficou uns 6 meses à distância ainda, se eu bem me lembro. A gente vinha, mas os alunos não, eu lembro bem disso. E o pessoal que ajudava também, né, que nós éramos em 4 instrutores, um deles faleceu, né, que foi o Leandro. O Paulo, que era o outro instrutor, ele virou pai no meio da pandemia, então a dificuldade dele ficou maior de estar aqui no fim de semana, né? O Eduardo, que ele foi aluno aqui também, passou a ser instrutor também com o passar do tempo, ele vinha ajudar a gente. Ele também ficou com o tempo dele bem limitado com tudo que aconteceu ao longo desses últimos anos aí, né? Então eu fiquei sozinho. E os alunos têm vindo procurar agora, é irônico, né? Porque agora que eu não tenho quem ajude, tem um monte de aluno querendo. E como eu comentei, uma pessoa sozinha, eu sozinho, o Anderson lá sozinho, com 40, 60 alunos, eu não ensino nada para eles. Assim, ilusório eu falar para você que eu vou chegar aqui no sábado, vou ter 60 alunos ali querendo aprender a tocar e eu vou conseguir ensinar a cada um deles a corneta, a lira, a percussão,
vou ensinar eles a marchar, vou ensinar eles ordem unida, eu não vou conseguir fazer sozinho. É irreal, né? Então, o que está me impedindo de chegar ali no sábado, num dia de manhã, vir aqui bater na sala, como eu fazia antigamente, e falar, ó, sábado tem ensaio. Gente que me ajude, né? O Paulo me falou que no sábado está muito difícil para ele, né? Porque ele tem um filho agora. O trabalho dele também agora exige que ele esteja lá no sábado. Então talvez no domingo ele conseguisse vir, no domingo à tarde. Que a gente já ensaiou domingo à tarde aqui também, né? O Eduardo talvez também consiga. Assim, todo o problema é começar, porque depois que você começa, a gente consegue identificar aqueles que têm condição de ensinar outro. Sempre tem, né? Aqueles que têm condição de ensinar outra pessoa. Às vezes a pessoa já tem uma basezinha, né? Ele já é curioso, ou ele fez um pouco de conservatório, né? Então ele tem um conhecimento teórico, para ele é mais fácil. Então ele pega alguma coisa e ele consegue passar para o pessoal daquele corpo de instrumento, que ajuda, né? Tipo, ele acaba cuidando daquele pessoalzinho e você consegue cuidar de outro. Mas por isso a gente tem que começar, eu preciso ter uma base para começar. A gente já ensaiou sábado de manhã aqui, muitos anos. A gente acabou saindo do sábado de manhã porque teve uma época aqui que tinha EAD. E a gente estava atrapalhando o EAD, porque, você não faz nada aqui na escola se eu tiver com meia dúzia no pátio. Você não faz nada aqui, meia dúzia, é o que precisa. Você não faz mais nada aqui, em lugar nenhum. Você escuta a gente lá na esquina. Porque o pátio, talvez agora um pouco menos por causa da cozinha. Mas ainda assim, aqui dentro, uma caixa, um bumbo ali embaixo e 2 cornetas, acabou a aula. Porque não tem condição. Então a gente mudou de horário, a gente passou a ensaiar sábado à tarde, uma época. Depois a gente passou a ensaiar domingo à tarde, né? Porque a gente tentava adequar o horário ao que dava para o pessoal que vinha, que nem sempre era aluno. Numa época que a gente teve muito aluno de outra escola aqui, a gente tinha aqui, porque as outras escolas não tinham fanfarra. Não tinham banda, não tinham fanfarra. Então a gente tinha aluno do Cirilo, a gente tinha aluno do Flávio, a gente tinha aluno do Aquiles. Teve uma época que a gente fazia meio que intercâmbio. Tinha uma galera do Aquiles que vinha dar uma mão pra gente aqui, no dia do ensaio deles a gente ia lá dar uma ajuda para eles, então a gente fazia essa troca, né? No dia do desfile, uma fanfarra completava a outra, na verdade, porque tinha pouca gente nas duas, né? Então eles desciam primeiro, a gente ia lá, descia com eles, subia correndo. Você olhava para a rua lateral, assim, da rua São Bento, da rua 7, aquele bando correndo, atravessando as esquinas, assim, passou correndo um bando, assim. A gente chegava lá, trocava de roupa, punha outra roupa e descia com mais uma. Tinha uma apresentação que a gente descia em 3, sabe? Descia, subia. E até a galera falava, eu já vi esse cara aí. Então, fica quieto aí. Você está falando da roupa, isso é uma coisa importante, porque foi a partir desse objeto, né, que despertou o interesse em fazer esse estudo sobre a fanfarra. O que você pode contar pra gente sobre os uniformes, assim, como é que é, o que Então, o uniforme, assim, o uniforme formal, redundante, né, a gente só teve uma vez, que foi esse uniforme que vocês têm aqui, que é esse preto, que a gente chamava ele de Paquita, né, que é o uniforme padrão de qualquer fanfarra, é o mais simples que tem, que é um sobretudo, né, você pode pôr uma calça padrão aí pra todo mundo, você combina, e bota ele por cima. Foi o que a gente fez em 2003 ou 2004, se não me engano, naquela época. E naquela época cada integrante comprou o seu. Né? Acho que foi a Rota que fez. Eles vieram aqui um dia, tiraram a medida, viram o tamanho e tal, não sei o quê. E cada um pagou o seu. Acho que foram 43 ou 44 naquela época. Né? Deve ter fotos aí, no YouTube tem vídeo, né, do desfile e tal. Assim, o uniforme oficial que a gente teve ao longo do tempo que eu estou aqui foi esse daí. O que era usado antes? Como a gente fez depois, né? Era combinado, olha, o que é mais fácil para todo mundo? É uma calça jeans preta e um tênis preto. E a camiseta? A camiseta teve uma época que a PM conseguiu comprar umas camisetas pra gente. Inclusive tinha algumas delas aí, tem algumas delas guardadas lá ainda. Era uma camiseta branca, às vezes, uma camiseta cinza, né?
às vezes uma azul e branca, que é a bandeira da escola, que usavam antes, né? Eu não cheguei a usar esse uniforme é de antes, tem umas fotos penduradas aí que tem ele. E depois do uniforme preto, que a galera se formou, né? Alguns levaram embora, que eu vou guardar de lembrança, né? Sei lá, vou dar pro meu filho usar, não sei o que ele vai fazer com aquilo, mas enfim. Eles levaram embora e a gente começou a fazer o quê? Vamos fazer camiseta. A gente fez uma camiseta preta uma vez, a gente fez uma branca. Isso quando eu falo a gente, o pessoal da Fanface, né? Cada um comprou a sua, a gente fez e tudo mais. E teve uma época também que a gente optou por usar camisa social. Todo mundo tem uma camisa social preta, uma branca, um mocinho, que é mais fácil. Então tem alguns desfiles, tem lá gravado no YouTube, lá se procurar tem, que a gente está de camisa social. A gente está descendo a avenida e está todo mundo de camisa branca, de social branca. Então, esses foram assim os uniformes que a gente usou ao longo do tempo, né? A fanfarra. Aí tinha o corpo de bandeiras lá na frente, as faixas e tudo mais, que eles tinham, ainda tem guardado até hoje lá o que eles usam, a boininha, a luva, a faixinha, né? Isso é padrão e todo desfile, quando tinha quem fosse levar, né? Era isso que usava. Então, um pouquinho antes a gente mandava lavar e eles usavam. Ficava guardado com a Sônia Maria, né? Ficava com ela, ficava numa caixinha com ela guardada lá. E perto de si lá mandava lavar e tal, depois isso ficou com a gente, era a gente que pedia isso daí depois, né? Mas como eu disse antes... O significado disso, assim, desse ritual de levar a bandeira da escola, é isso? Então, a bandeira da escola, assim, quando tinha pouca gente, a gente levava a bandeira da escola e o brasão da cidade, que tem guardado ali, está pendurado ali na sala, o brasão de Sorocaba. Quando tinha bastante gente, a gente conseguia levar as bandeiras todas, a gente conseguia levar faixa. Teve uma época que no desfile ia pelotão de aluno, né? Tinha um pelotão de aluno na frente lá, a gente ia atrás, eles iam na frente. Tinha aluno suficiente para levar faixa de curso, então tinha a faixa dos cursos, né? Sei lá, dos cursos técnicos no caso, né? E do médio também, então lá ensino médio, tem outro curso atrás, edificações, processamento de dados. Acho que deve ter uma foto aqui, tem uma parte de processamento de dados. Então, era meio que uma propaganda da escola, né? Eu ainda lembro que a gente pentelhava bastante o pessoal da PM, porque a gente costumava sair na capa do jornal. Eu não tenho mais os jornais, infelizmente, mas vários anos, assim, a foto que saía lá éramos nós, né? Eu não sei quanto custava sair na capa do Cruzeiro do Sul, do Diário de Sorocaba antigamente, mas não devia ser barato, né? Mas saía lá, Fernando Prestes lá na frente, a gente lá atrás, né? Então era uma propaganda para a escola, né? No caso, gratuita, né? Sim. Porque tanto saía na frente, quanto saía lá no meio, depois também saía algumas outras coisas, falando, a fotinha e tudo mais, né? Então era uma divulgação para a própria escola, a fanfarra, né? Ou a banda na época também, né? Então a importância básica era essa daí, quando a gente ia para outras cidades também. E antigamente tinha muito aluno de fora aqui, né? Hoje tem até aqui para todo lado, então não tem tanto assim. Mas antigamente a gente ia para as outras cidades aí, tinha muito aluno que parava ônibus de aluno de fora, de cidades de fora, né? Então eles falavam, às vezes a gente estava passando assim e pedia aluno lá. Araçoiaba, Salto, acho que a cidade mais longe que a gente foi, acho que foi Peró, Piedade, Capela Alto, a gente foi também. Então, a gente achava aluno perdido lá, passando na avenida, tinha um aluno com camiseta do curso técnico lá na rua, né? Então, divulgava bastante. Era, assim, ao nosso ver, e também ao ver da própria PM, da escola, antigamente, era muito importante. Né? Tanto que estava chegando na época dos desfile, eles vinham perguntar pra gente. Isso aí, e aí, vai desfilar, não vai, como é que vai fazer, né? A gente acabava indo, né, de ter uma quantidade que tivesse, a gente ia, a gente já desfilou com 15 pessoas, né? O impacto não é o mesmo, mas a gente estava lá. Então eu acho que a única escola que a gente, assim, que estava em todos os desfiles aqui era a gente, tanto dia 15 quanto dia 7, né? Aí depois da pandemia, infelizmente, não deu mais, né? Acho que em 2 desfiles a gente acabou não indo também um pouco antes, porque mudaram o desfile
daqui do centro lá para o Parque das Águas. E como nós tínhamos poucas pessoas, tocar lá no Parque das Águas era muito ruim, porque é muito aberto, e como nós éramos em poucos, né, não ficava legal. Então a gente optava por acabar não indo, esses aí que não era lá no Parque das Águas. Né? Aqui no centro propicia mesmo que você tenha pouca gente, porque o som aumenta, então que ajuda, né? Agora em outros lugares é mais difícil. Mas a gente sempre esteve presente. Sempre que deu para ir a gente foi, né? Até agora, depois da pandemia, não sei quando é que voltou os desfiles, né? Estava parado os desfiles, os próprios desfiles estavam parados, sim, né? Sim. Então eu não sei como é que está agora, eu estou por fora. Isso daí, não estou nem antenado. Mas talvez esse ano, ano passado, acho que voltou. Não sei se foi aqui no centro, se foi lá no Parque das Águas, mas voltou ano passado. E eu não sei como foi também, né? Porque antigamente era muito grande, tinha muita corporação, tinha muita banda. E agora eu não sei como é que está. Como é que ficou depois disso tudo, né? Teve muita fanfarra, infelizmente, que acabou. Sim, nesse ponto. Acabou com muita fanfarra, com muita banda, né? Então, ficou desse jeito. Agora vamos ver como é que vai ser. Anderson, queria te agradecer por esse depoimento. Ele vai ser muito importante para essa pesquisa que a gente está fazendo, para a gente divulgar um pouquinho desse trabalho que é tão bonito e que se, assim, está um pouquinho, né? Quem sabe ele vamos tentar de novo, né? Mais força, né? Que alunos agora, pelo que eu percebi, tem bastante alunos querendo, perguntando, vindo atrás, né? Teve agora a eleição do Grêmio, né? Eles estão para ver isso daí também. Então, eu espero que dê certo, porque fazer a gente quer, né? Mas tem que ter ajuda. De colaboração. Tem que ter ajuda, né? Em todos os sentidos tem que ter ajuda. Porque, como eu disse, nós éramos em 4 e a gente dava o nosso jeito. E a gente agora não é mais assim. Então, tem que começar de novo. Sim. Né? Tem que começar de novo. E eu também não vou estar sempre aqui, né? Uma hora eu também vou para frente. Então, os próprios alunos daqui têm que começar a abraçar, que nem abraçaram lá em 2000, que eu lembro até hoje a turma que era o... como é que a Ana Ribas chamava eles? Ela chamava eles de Celelês. Não sei se você lembra deles. Eram duas turmas. Era uma turma que tinha uma roupa laranja, que eram esses Celelês, e tinha uma outra turma que era uma camisa roxa. Então eram os laranjas e os roxinhos. Eram eles que eram a fanfarra. Eram as duas classes inteiras estavam na fanfarra praticamente. Tanto que tinha desfile fora, eles não podiam ter aula no dia, porque sobrava meia dúzia de alunos na sala. Eu lembro bem disso. As pessoas ficavam loucos da vida. Eles não podiam dar aula, porque ia mais da metade das duas salas ia para o desfile, então eles não tinham como dar aula. Mas era isso. Bom, a gente torce para que ela retome com força total porque é um trabalho muito bonito. E, mais uma vez, em nome do Centro de Memória e do GTNEP, eu gostaria de te agradecer por esse depoimento. Obrigada por tudo. De nada, tamo aí. Obrigada.